Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Estamos chegando na nossa live aqui no nosso canal do Secretariado Remoto Especialista. Para quem não me conhece, eu sou a Sandra Taralo, sou secretária executiva e uma empreendedora. Já faz mais de 20 anos que eu trabalho aí com a área do secretariado executivo, depois do secretariado remoto. Conheço essa área desde 2009, já pesquiso no secretariado remoto há todo esse tempo. Mais recentemente, né, em 2014, 2015, comecei a atuar desta forma. E tenho aí canais de divulgação, de conteúdo. Tô vendo que o pessoal tá chegando. Que bom, bom vê-las. Tô vendo que meus alunos estão chegando também. Legal, gente, olha, tem um aviãozinho aqui, ó. Manda para os seus amigos, para suas amigas, para as colegas aí, para o pessoal que você acha que pode se interessar pelo assunto. Manda lá para eles virem aqui falar com a gente. Nossa, engasgar não. Também, deixa eu beber uma água. Mandem para eles, para a gente ter aqui um grupo cheio, com muita gente que para falar sobre secretariado remoto, para discutir algumas informações, alguns assuntos legais que tem a ver aí com o nosso universo empreendedor. Bebi uma água. Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo, 5h30, porque eu vou sair um pouquinho mais cedo também. Eu tenho uma aula, que eu vou dar uma aula para uma faculdade no Paraná, uma aula online, e depois eu vou gravar essa aula, né? Eu sempre gravo esses meus materiais aí de aulas, lives, enfim, depois eu disponibilizo lá no meu canal do YouTube, tá? Então, quem não tá lá no meu canal do YouTube, entra aqui também na bio, tem lá o link, fica lá também curtindo lá meu canal do YouTube, porque quando os vídeos são muito grandes, a gente não consegue colocar aqui no IGTV, né? Então, vai lá pro canal do YouTube. Oi, Dê, vi que você chegou aí. Tô vendo que tem muita gente, pessoal chegando. Então tá, vamos começar falando o seguinte. Primeiro, toda terça-feira tô aqui. Seu estado, Lilian, eu vou dar uma aula para uma faculdade aí do Paraná, às 19h30, e depois eu vou disponibilizar lá no YouTube, tá? Então, quem não tá no YouTube, corre lá pro YouTube. Oi, Kátia, oi, Cris, oi, Elis, beijo para vocês. Então, vamos lá, retomando. Estou entrando aqui 5h30 hoje, vou ficar um pouco menos, porque eu vou dar uma aula lá para uma faculdade no Paraná. Eu vou gravar essa aula e depois eu vou disponibilizar essa aula lá no meu canal do YouTube. Quem não está no canal do YouTube, vai aqui depois que terminar a nossa live, vai aqui na bio deste Instagram, acha lá o YouTube, vai lá, curte lá, né? Fica lá no YouTube do Secretariado Remoto Especialista e depois também assinala lá o sininho, marca o sininho para você receber assim que eu posto vídeos. Eu estou postando vídeos lá na terça e na quinta, então coloca lá para você ver, tá? Então é muito importante. Vocês que estão entrando, chame seus amigos, suas amigas, o pessoal aí pelo aviãozinho. Quem tiver perguntas pode colocar, depois a gente vai né, respondendo na medida do possível. Boa tarde, Cris. Boa tarde, pessoal que está entrando. Falar um pouquinho do projeto Profissionais e Profissões do Futuro. Então, eu estou entrevistando algumas pessoas bem interessantes, né, que eu acho que tem a ver com o nosso universo empreendedor, que tem a ver com o nosso universo do secretariado remoto, do home office, de coisas do futuro, profissões, enfim. Oi, Roseli. Então, assim, Cristina, eu estou fazendo essa série de entrevistas e eu estou disponibilizando nas quintas-feiras, né? Então,
Eu coloco aqui no Instagram às quintas-feiras também por volta das 18 horas e lá no YouTube também às 18 horas. Então vocês podem ver, às vezes essas entrevistas podem ser gravadas, às vezes elas podem ser feitas aqui ao vivo, né? Como foi na semana passada com a Márcia Lopes. Essa semana eu entrevistei uma aluna minha, uma ex-aluna minha, mentorada, a Cássia. Eu fiz uma entrevista gravada com ela, onde ela conta desde o primeiro passo lá, quando ela me encontrou, quando ela estava disposta aí a ser uma secretária remota, ela estava pesquisando sobre isso já faz mais ou menos uns 3 anos e meio, 4 anos. E aí eu fiz uma mentoria com ela naquela época, ela estava seguindo aí um caminho e ela teve algumas oportunidades que aconteceram na vida dela. Hoje ela é uma profissional, uma empresária, ela tem uma loja física, ela tem uma fábrica e uma loja virtual, um e-commerce. Então a entrevista ficou fantástica com ela, eu vou disponibilizar na quinta-feira. Então venham aqui neste canal e lá no canal no YouTube, se você assinar lá você vai receber no seu e-mail lá no YouTube, para ouvir essa história dela. É muito legal, eu acho que é uma história inspiradora, ela contando do primeiro passo, quando ela me encontrou e fez a mentoria, até nos dias de hoje, no meio dessa pandemia, onde a empresa dela, a fábrica dela, está vendendo as coisas numa loja de e-commerce. Assim, ela está, inclusive, contratando pessoas de várias localidades aí do Brasil para trabalhar como uma revendedora dela. Então, ela vai passar todas as informações, a gente vai falar sobre isso na quinta-feira, aqui e lá no YouTube, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a ClubSec? Então, a ClubSec é uma plataforma de profissionais do secretariado remoto e assistente virtual. Estou fechando, como eu já disse aqui algumas vezes, uma parceria para que essa plataforma vire uma plataforma global. Então, a gente está fechando algumas coisas, a gente está divulgando aos poucos, a gente está falando um pouquinho, toda vez eu venho aqui falar um pouquinho. Então, quem não fez o cadastro ainda faça, estou aos poucos liberando, porque eu estou fazendo uma pesquisa a respeito das pessoas que vão entrar lá, porque eu quero pessoas que tenham perfil para o trabalho. Então, também, assim que terminar, vão aqui lá na nossa bio, encontrem lá a área de cadastro, tá? A gente vai começar aí nas próximas semanas também a divulgar a questão dos profissionais que queiram contratar, né? Os potenciais clientes, e também a gente vai ter ali alguma coisa para fornecedores. A gente vai ter nessa nossa plataforma tanto clientes como fornecedores, como pessoas que querem e já estão trabalhando desta forma, tá? Então, vão aqui na bio, lá na minha bio tem um monte de coisa, gente, é um lugar cheio de botão, você pode ir lá fazer, né, e procurar várias coisas. O Telegram, a gente tem um Telegram com mais de 430, acho que eu vi hoje, tinha mais de 430 pessoas também. Entrem lá no Telegram, tô postando tudo que eu leio, tudo que eu vejo, tudo que eu tô, pesquisando. Sempre que possível eu vou colocando lá no Telegram, vou alimentando o Telegram com informações. Eu acho que isso é muito legal. E hoje eu queria falar, assim, responder as perguntas de vocês e também falar alguma coisa a respeito da criatividade e da organização, né, da produtividade deste profissional que trabalha de forma remota, no secretariado remoto e no assistente virtual, né? Tem essa coisa de assistente virtual, secretária remota, geralmente o pessoal que é formado em secretariado remoto, secretariado executivo, se vende como um profissional de secretariado e aí secretariado remoto, e assistente virtual é uma coisa assim, né, pessoas de outras áreas que têm outras experiências acabam falando assistente virtual. Mas independente disso, acho que esse profissional ele precisa ter duas características, digamos assim, que eu acho que são muito importantes para o sucesso dele na carreira, tá? Ser um profissional produtivo diz muito também sobre como que ele organiza a questão do dia dele, né? A produtividade tem a ver com a organização e como ele se
como se ele se organiza na questão do dia, né? Seja com uma agenda bem regrada, bem organizada, seja a questão de um profissional que de repente use ferramentas para isso, né? Ou uma agenda mesmo de papel, se ele achar que aquilo é interessante. Se ele começar na questão de se organizar, ele vai conseguir ter uma produtividade maior. A questão da produtividade também está muito ligada com aquilo que ele almeja, aquilo que ele quer. Não adianta um profissional falar, não, eu vou trabalhar de forma remota agora, estou trabalhando na minha casa, trabalha demais, não consegue ter uma produtividade maior, porque às vezes não para comer, não para tomar um lanche, não para dar uma relaxada, porque é muito difícil você estar trabalhando em casa e de repente não ter aquele tempinho para você tomar um café, né, com os amigos, bater um papo ali. É muito difícil você estar trabalhando em casa e não ter, né? De repente, para uma pessoa que trabalha em casa, trabalha de forma CLT numa empresa, o fato de se arrumar e sair de casa e chegar no emprego, por mais que seja cansativo, te dá um gás para você chegar lá e produzir aquilo que você precisa produzir naquele dia. E, de repente, a questão de você estar dentro de casa te limita na questão de ter outros estímulos para você aumentar e melhorar a sua produtividade diária. Então, pense na questão da produtividade, no que você pode fazer durante o seu dia que vai melhorar, né? As pessoas falam assim, estou trabalhando em casa, não posso escutar uma música, não posso parar um minuto para dar uma volta, de repente, no bairro, ir em algum lugar comprar alguma coisa. Pode, se você se organizar e se isso for importante para você na questão de que você vai fazer e vai voltar para o seu trabalho, faça. Não existe uma regra, existe aquilo que você vai testar e com certeza aquilo vai dar certo para você. Eu já disse e repito, e você é a eterna divulgadora disso, porque eu acabei entendendo de um tempo para cá que a questão de fazer uma caminhada leve dentro de casa, eu não vou virar nenhuma atleta, viu, gente? Eu queria ser atleta quando eu tinha 15, 16 anos, eu não quero ser uma atleta mais. Mas a questão de fazer uma caminhada leve hoje, nos dias de hoje, né, na minha rotina de hoje, me faz melhorar na questão da minha produtividade, me faz melhorar na questão de acabar de fazer aquilo e ir para o meu trabalho, para o meu home office aqui, de uma forma mais alegre, feliz, né? Do começo do ano para cá, eu já li, né? Porque eu ouço audiobook, 5 livros, só fazendo caminhada de 15, 20, 30 minutos. Então, isso me dá uma motivação maior, melhora a minha produtividade, melhora a minha criatividade, melhora a minha questão de conhecimento aplicado nos meus projetos. Então, isso é o ideal que eu encontrei para mim, né? Então, cada um, claro que a gente se olha, né? A gente olha em outra pessoa o que está dando certo para ela, e isso é um incentivo para a gente também. Então, a questão de eu comentar com vocês aqui é para que vocês olhem isso e vejam isso como uma coisa potencial que podem, né, realmente ajudá-los. Na questão da criatividade, eu já vi algumas pessoas, né, até alunos que entram em contato comigo e falam, caramba, aconteceu alguns problemas no dia a dia, é muito difícil trabalhar sozinho, é muito difícil não ter uma equipe de apoio presente, porque uma coisa é você ter uma equipe de apoio. Hoje eu digo que eu tenho uma equipe de apoio, porque eu trabalho com pessoas que estão dentro dos meus projetos, que eu não tenho um projeto só, mas eu tenho alguns projetos, e essa minha equipe de apoio é importante hoje, né? Como eu trabalhei muito tempo de forma solitária, eu entendo que é necessário também você ter um grupo onde você se apoia, uma equipe de apoio, né, parceiros de trabalho, pessoas que você pode contar, porque a questão de estar no home office 24 horas, né, porque você está dentro da sua casa, mas você está dentro de um espaço onde você trabalha e não ter contato com outras pessoas pode ser uma dificuldade. Eu gosto,
Eu gosto muito de trabalhar assim, eu gosto muito de ter o meu espaço, eu gosto de trabalhar sozinha. Eu sempre fui autodidata, então eu gosto de estudar sozinha. Eu sempre brinco quando eu falo isso para os meus alunos, uma professora falando que gosta de ser autodidata, não me matem, porque vocês saíram, né, principalmente dos cursos presenciais, vocês saíram da sua casa para vir até aqui me ouvir. Então, ouvir da professora que ela é professora autodidata é um pouco difícil, mas é a minha realidade, né? Então, eu gosto disso. E eu já ouvi alguns alunos tendo muitos problemas na questão de como eu resolvo aquele problema que está acontecendo, né? De repente um problema muito sério com algum cliente, o cliente precisa que aquilo seja resolvido rapidamente, né? E você precisa ter uma solução. Então, estudar, entender sobre a criatividade, entender sobre o processo, ter essa rede de apoio é importante para você conseguir resolver questões de forma rápida e assertiva, de que aquilo realmente vai ter uma solução e que vai ser feito e perfeito, né? Então, entender um pouco de como conversar com esse cliente, falar com o cliente de uma forma, né, de uma verbalização de negócio, né? Mesmo se você tiver numa situação assim, o mundo acabou, né? Tenho que manter a minha tranquilidade, né? Como é que eu vou resolver esse problema gigantesco, né? Então, assim, a gente tem que respirar fundo, pensar que você tem que resolver aquilo, o cliente tem que sair satisfeito, tem que ser criativo, cirúrgico. Então, eu entendo também que para muitas pessoas isso pode ser um ponto muito ruim na questão de ter que resolver aquilo. Mas acredite, para tudo tem uma solução. Até mesmo se passar algumas horas e você resolver falar para o seu cliente que você não consegue resolver aquilo sozinho. Você precisa de uma ajuda, você precisa entrar em contato com uma outra pessoa, precisa conversar com outras pessoas da empresa dele. Então, mantenha a calma, seja criativo, mantenha uma relação, né, uma verbalização de negócio, de profissional com o seu cliente, mas tente entender um pouco sobre como ser criativo na questão de resolver essas questões e como cuidar da sua produtividade. Eu vi que algumas pessoas entraram em contato comigo e falam muito sobre quanto eu vou cobrar, como eu vou conseguir cliente. São as coisas que mais perguntam, assim, como eu vou conseguir cliente? Eu quero cliente, né? E às vezes esquecem de uma coisa mais talvez básica para manter um cliente ou mostrar para o cliente que você tem ali na mão o quanto você é profissional e você está certo do que você está fazendo, tá? Então, é importante saber cobrar, é importante entender como mostrar para o cliente o que você sabe fazer, saber os serviços que você quer prestar, entender dentro do seu perfil profissional aquilo que realmente você faria de uma forma excelente. Tudo isso são pontos importantes, mas entender também, assim que você tem um cliente, ou mesmo no momento que você ainda não tem um cliente, ter a consciência de que pode acontecer coisas muito, muito extremas é muito importante. Então, pense no seu negócio ou naquele negócio que já está acontecendo como um olhar holístico mesmo, né? Um olhar de negócio, vendo tudo o que está acontecendo, inclusive se colocando na posição de futuros problemas, futuras soluções, coisas que podem acontecer e como que eu vou agir, né? Faça esse exercício. Quem é dono de um negócio, empreendedor, quem trabalha com pessoas, empresas, precisa ter esse olhar mesmo para o negócio, para o seu negócio primeiro e para o negócio do seu cliente, mostrando que você tem essa visão profissional, tá? Eu acho que muito se fala na questão da facilidade de ser um profissional em trabalho home office,
Muito se fala na questão de que todo mundo pode fazer, muito se fala na questão de como a gente vai precificar, como eu vou conseguir cliente, como que eu... E pouco se fala de negócio, realmente, né? A questão, a forma que se vende, tanto para o cliente quanto para profissionais entrarem na profissão, é uma forma, no meu ponto de vista, às vezes muito superficial. Eu acho que a gente tem que pensar na questão de realmente se colocar como uma pessoa de negócio. E para isso existem muitas coisas envolvidas. Vamos ver, a Roseli escreveu aqui. Acho que identificar no nicho de mercado é o mais relevante no momento para quem não se encontrou assim como eu. Sim, Roseli, acho que você é minha aluna, né? Eu sou boa fisionomista, eu acho que você é minha aluna. Sim, mas vou voltar neste ponto falando que quando você procura um nicho da área de atuação, tem muito a ver com tudo que você já fez na sua carreira. Então, se você tem uma carreira que você já tem um conhecimento aplicado dentro daquilo que você faz, eu comecei a fazer isso em 2014 e 2015, eu estudo isso desde 2009. Eu fui a primeira a divulgar no Brasil, né? Então, assim, tudo que eu mapeei na questão do secretariado remoto e assistente virtual, hoje ele é divulgado de uma forma onde não mostra para as pessoas como elas vão se encontrar na questão do entendimento do que elas vão fazer. É muito superficial você dizer assim, olha, encontre uma área que você vai trabalhar, um nicho de atuação, ok, mas dentro do quê? É dentro daquilo que você conhece. Não adianta eu falar para você, olha, marketing tá bombando, viu? Vai lá e trabalha com marketing, mas você não sabe fazer um layout, você não sabe fazer um site, você não sabe técnicas de e-mail marketing. Eu tô falando isso porque eu sei. Eu sou web designer e designer gráfico desde 2007. Eu sou pós-graduada em marketing. Eu fiz um zilhão de cursos de marketing digital, porque as coisas mudam. Então, assim, se eu pego um cliente hoje para fazer marketing digital, eu sei fazer. Mas não é todo mundo que sabe fazer, entendeu? Vai lá no Canva, faz lá um layout bonitinho e põe na rede social. Não é isso. Não é isso, gente. A facilidade é muito fácil para uma pessoa que já tem uma cabeça voltada para a área de marketing pegar uma ferramenta e fazer um layout. Eu faço um layout em 2 minutos, dependendo do que for. E eu posso demorar 10 horas para fazer um material, entendeu? Agora, para quem não sabe, vai demorar meses para fazer uma coisa que o cliente olha e fala assim, isso aqui eu gostei. Então, tem muita coisa envolvida. Não é tão simples, mas se você é uma secretária que trabalhou com advogado, você tem conhecimento, né? Eu também entrevistei uma pessoa que está muito próxima a mim, que está trabalhando com secretariado para a área de direito, e nas próximas semanas, eu vou liberar essa entrevista. Você vai ver a forma que ela fala do negócio dela, que é trabalhar com advogados, como é uma forma diferente, porque ela está super envolvida com aquilo, ela sabe falar como eles, ela sabe o termo técnico, ela sabe como se comportar, ela sabe o que o cliente quer, ela sabe o que o cliente do cliente quer. Então, é uma forma diferente. Ela não está caindo de paraquedas naquilo, ela está, né, dentro de um mundo onde ela já conhece e ela se aplica. Queria um retorno de vocês sobre a possibilidade de fazer parte do cadastro. Você pode fazer o cadastro lá na ClubSec, você está falando, né? E depois a gente vai validar e te mandar um e-mail. Tá demorando porque tem muita gente lá e a minha equipe, nós estamos vendo de um em um e liberando para entrada no cadastro, tá? Mas pode ficar tranquila, você faz lá o cadastro e a gente libera, tá? São muitos nichos, é necessário que seja onde temos conhecimento, senão e temos interesse importante em estudar, se aprofundar melhor sobre. Arina, isso? Arina, você está certa, você tem que usar a sua experiência. Eu lembro que há uns, 4 anos atrás, eu fiz uma palestra para a Semana do Secretariado, da Bianca. E lá eu ensinei como você usa dentro do seu currículo,
porque é uma coisa importante, a pessoa acha que vira empreendedor, não precisa fazer mais currículo. Gente, mantenha um currículo atualizado. E lá dentro eu ensinei como você identificar, dentro daquilo que você sabe, as atividades que você pode usar como serviços e as áreas que você pode atuar. Eu faço isso com as minhas alunas no presencial e no online. Eu tenho um módulo onde eu ensino a fazer isso, e no curso presencial eu peço para as alunas levarem o currículo, porque a gente vai analisar e fazer e tal. Então, eu entendo que eu fiz isso há uns 4 anos atrás, tem um pessoal colocando isso como novo no mercado. Ai, gente, vou te ensinar. Calma, a gente já falou isso há um tempo atrás, é uma coisa atual, dá para usar durante muitos anos ainda. Mas assim, a pessoa não pode achar que porque ela está indo para um trabalho de prestação de serviço de forma remota, que é uma coisa super novidade para ela, que ela vai jogar fora tudo aquilo que ela já sabe, que ela conhece, que ela tem como estudo ou como conhecimento na real mesmo, no trabalho, ela vai jogar fora e vai começar do zero, tá? É ilusão isso, entendeu? Tudo bem, pode ser que para uma ou outra pessoa ela vai chegar e falar assim, não, beleza, eu trabalhei como secretária de advogado ou como recepcionista não sei aonde, e agora eu vou trabalhar com finanças, mas eu sempre gostei de número. Ela é uma aptidão, né? Uma competência, sei lá, uma habilidade que ela tem. Ok, ela vai ir melhorando, 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 e ela vai fazer com que aquilo vire uma coisa, mas vai demorar um tempo. Ela vai ter uma curva aí de aprendizagem, ela vai ter que se... Entendeu? Vai ser um pouco mais difícil. Agora, para uma pessoa que já tem uma experiência profissional, ela vai ter que se adaptar ao home office e ela vai ter que linkar aquilo que ela sabe com ferramentas tecnológicas. Pode ser um pouco mais fácil, depende da pessoa. Tem gente que aprende um pouco mais rápido, tem gente que coloca para rodar um pouco mais fácil, e tem gente que não. Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, né? Então, isso depende também da personalidade de cada pessoa. Então, assim, não fique assustado ou não fique estressado. Meu, aquela pessoa começou outro dia e já está com um cliente e já está não sei o quê. Primeiro que não se apeguem à ilusão, né, do que está sendo falado. Na real, às vezes, também não é tudo isso. Mas também tem a questão de que aquela pessoa, de repente, tenha mais habilidade com algumas coisas e mais facilidade para aprender do que outras, né? Eu falo que, às vezes, assim, eu demoro um pouco mais para algumas coisas porque eu quero bases sólidas. Isso, para mim, é importante, né? Base sólida, sobe um degrau. Base sólida, sobe um degrau. E assim você vai conseguindo e conquistando coisas. Quando você vai subindo meio na louca, chega lá em cima, bate um vento, você cai, entendeu? Então, vamos devagarzinho, vai fazendo aqui, ali, aprendi, isso preciso aprender um pouco mais, isso aqui eu já sei, isso aqui eu vou estudar um pouco mais, isso aqui, olha, isso aqui eu sei bem mesmo, então subi mais um pouquinho. Então, essa estrutura é muito importante. Foque no seu, em você, tá? Eu, Sandra, tenho curso, faço um monte de coisa, mas eu parei em um determinado projeto que eu estou fazendo e eu voltei para o zero, para estudar uma coisa que eu acho que tá me faltando para dar andamento. Então, esse projeto aqui, ó, vamos rodar que eu vou começar, vou fazendo outras coisas e aqui eu vou começar a estudar, ir devagar, voltar um passo, e até eu achar que aquilo realmente vai ser muito importante. Rose, eu sou assim também. Então, estamos juntos, porque eu gosto, me sinto mais segura assim também. Arina, o conhecimento do outro não é o mesmo que o meu. Às vezes sou muito boa em uma tarefa específica e o outro não. Precisamos ter calma, conhecer melhor, você está certo. Exatamente. A gente tem que estar certa com o que a gente está fazendo e certa, principalmente,
aonde eu quero chegar, tá? O caminho, ele vai ser traçado, mas é aquela questão de aonde eu quero chegar. Flaviane, Sandra, decidi por fazer o teu curso exatamente por ser uma especialista. Ah, obrigado, Flaviane. Obrigada. Na verdade, a questão do falar, né, como especialista é porque realmente eu estudei muito tempo isso. Eu acho legal, assim, a questão de... Eu não fui a primeira que fiz no Brasil, mas eu fui a primeira que divulguei, né? Porque olha a minha cabeça naquele momento. Eu queria, como eu estava aprendendo a fazer aquilo, eu queria clientes, eu queria que o cliente soubesse. Eu falei, só que não dá, se eu não começar a falar sobre isso, nem o cliente vai saber. Claro que outras pessoas vão saber também, vão querer fazer. Isso é importante, porque se a profissão estiver grande, todo mundo souber, todo mundo falar sobre o assunto, vai ser bom para mim, vai ser bom para os outros. Então foi mais ou menos por isso, né? E a questão do especialista é porque realmente eu estudo muito. Lília, ir com calma, não pular etapas. Exatamente. As pessoas estão com muita pressa em tudo. O povo está com pressa até para sair na rua na questão da pandemia. Então, as pessoas não têm calma. Avalia se aquilo realmente é isso, é importante, não é. Qual o efeito, qual a causa, né? Tem que ser tudo muito estudado. A Cris, acho mais importante fazer uma atividade bem feita do que 10 e fazer mais ou menos. Eu também concordo, Cris, mas na questão do empreendedorismo também, eu concordo que às vezes quando você faz e você erra, você também aprende em algumas questões. Você tem que ter a calma para entender que se você fez errado, mas você tem competência para melhorar aquilo e fazer melhor, ok, não tem problema também. Você pode retomar aquilo que eu falei do projeto, de um projeto que eu estou fazendo, que eu senti que eu estou faltando uma coisa. Falei, tá faltando, então eu vou voltar um pouquinho e vou retomar assim que esse ponto aqui eu melhorar. E aí eu vou conseguir fazer muito melhor. Então eu vejo que pegar minha água. A questão do errar, acertar, fazer, é muito difícil para algumas pessoas. Eu não vou dizer que para mim também não é. Eu sou muito perfeccionista, então para mim é muito difícil. Eu sou muito competitiva, eu tenho alguns problemas como várias pessoas têm, né? Eu sou uma pessoa que às vezes sou dura demais na questão profissional, né? As pessoas acham isso, mas você é dura, você é muito direta e tal, não sei o quê. Mas é um perfil meu profissional que eu acho que tem a ver comigo, com a minha personalidade, né? Então, às vezes, para algumas pessoas pode ser normal. Se você for conversar com um dono de uma empresa, você mostrar esse tipo de personalidade, a pessoa vai falar, nossa, legal, eu quero meu negócio na sua mão, porque você tem um perfil diferenciado. Para outras pessoas pode ser é difícil, não sei o quê. Então depende muito, né, de como você quer o seu negócio, de como você quer alcançar alguma coisa, entendeu? Então é muito complicado algumas questões. E você também, assim, se você for uma pessoa calma, tranquila, né, super concentrada, de fala mais tranquila, também não tem problema, né? Você também vai encontrar clientes que tenham o perfil que você tem. Tem gente de todos os tipos no mundo. Então, basta você acertar, né? E vendo a rota que você está indo e acertando essa rota. Meninas, vocês têm mais alguma pergunta? Me mandem, porque eu vou ficar mais uns minutinhos. E como eu falei lá no começo, eu tenho uma aula. Eu vou dar uma aula numa universidade e vou gravar essa aula, tá? Essa aula na universidade eu vou gravar e depois eu vou colocar lá no YouTube. Então, se vocês tiverem depois a vontade de ver essa aula,
vocês vão lá no meu YouTube, porque vai ser uma aula muito grande, né? Acho que são quase 2 horas de aula. Eu não vou conseguir colocar aqui no Instagram. Então, se você quiser, vai depois aqui na minha bio, vai, procura meu YouTube lá e vai lá e assina lá no canal para você poder ver. Assina também lá, né? Clica lá no sininho para você receber as notificações, para você receber depois todo esse material. Eu tô colocando vídeos lá todas as terças e quintas, tá? E aqui no Instagram, não vou marcar mais nada na terça-feira, né? Para a gente poder fazer aquele horário que eu sempre estou mais acostumada, entre 18 e 19 horas, que eu acho bem mais legal. Vocês estão super... UniOeste, Lilian, é a Universidade da UniOeste. Eu não sei se eles abriram para outras pessoas, eu acho que é uma aula fechada, mas eles me permitiram gravar, tá? E aí depois eu consigo colocar para vocês lá toda essa aula para vocês verem, tá? Eu também tô com a aula da FATEC, que eu dei umas 2 ou 3 semanas a aula na FATEC, eu também vou colocar lá, tá? Aí vocês também veem. Então, assim, querem mais informações sobre várias coisas? Aqui na bio, no Instagram, Secretariado Remoto Especialista. Vão para todos os lugares lá, Telegram, YouTube, porque tem muita informação legal, vou colocar sempre informações legais. E quinta-feira não deixem de ver, realmente é uma entrevista muito legal que eu fiz com a Cássia. Ela fala sobre a trajetória dela, da mentoria que ela fez comigo até hoje, onde ela está com uma fábrica, uma loja, um e-commerce, já está contratando gente para trabalhar com ela. E é isso, gente. Terça-feira que vem eu tô aqui de novo, 18 horas. Prometo. Não vou mais marcar fora de horário. Das 18 às 19 na próxima terça-feira, para a gente tirar dúvidas, falar sobre temas legais. Marquei uma lista, olha, uma lista de coisas legais para falar com vocês. Obviamente não dá tempo de falar tudo, mas se vocês tiverem dúvidas, perguntas, me mandem via direct ou lá nos grupos, principalmente no grupo do Telegram, que ele é aberto, porque lá no grupo do Telegram eu consigo pegar essas dúvidas, essas informações, e aí eu levo aqui para trazer para live, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro hoje. Foi rápido, mas foi bem legal. Um grande beijo para vocês, uma ótima semana, e a gente se encontra na quinta-feira aqui, com esse vídeo que eu falei, e na próxima terça-feira na live. E lá no Telegram, eu tô sempre lá colocando coisas legais e respondendo sempre que eu tenho um tempo, tá? Um grande beijo para vocês, uma ótima noite. Tchau, tchau.